Vamos lá, pessoal! Hoje eu quero comentar com vocês aqui os livros que eu li em 2025. Eu sei que ainda não terminou o ano, estamos em fim de setembro, mas já tem aqui um bom resumo do que eu li nesse ano. E seja bem-vindo ao canal. Antes de eu começar aqui, se você não assina o canal, assine, seja muito bem-vindo, curta e divulgue para os seus amigos. Então, entre A Política do Espírito, do Martim Vaz da Cunha, Frankenstein, de Mary Shelley, até Byung-Chul Han, eu vou mostrar para vocês, dividir aqui, as minhas leituras de 2025. Eu vou começar, vamos dizer assim, pelo começo. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que desde o ano passado, há praticamente um ano atrás, foi ali por setembro, outubro do ano passado, eu fiz um retorno aos textos e aos livros do Martim Vaz da Cunha. Comecei através da leitura do grande ensaio dele sobre o Olavo de Carvalho, que aliás tem um vídeo completo aqui no meu canal em que eu comentei esse ensaio do Martim, em que ele examinou a filosofia, o projeto pedagógico do Olavo. Então eu fiz um vídeo aqui no canal desse ensaio do Martim. Aliás, foi o vídeo que teve mais repercussão aqui no meu canal do YouTube, né, dado o tema que foi tratado pelo Martim e que eu trouxe aqui para o YouTube. E a partir daquilo acendeu, né, o meu interesse pela obra dele e eu resolvi mergulhar na obra dele e foi de fato o que eu fiz. E aí eu comecei pelos ensaios dele, né, como eu muito bem já tenho vários vídeos aqui no canal falando de ensaios. E o início de tudo, eu gosto de pontuar, foi pelo livro ainda não publicado, mas que está no Substack dele, A Política do Espírito, quer dizer que hoje está publicado com o nome A Permanência da Perda, lá no Substack dele. Pessoal, todos os livros que eu vou comentar aqui, ou ensaios e tal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de cada livro, tá? Para que vocês possam olhar ali na Amazon, ou caso for algum ensaio de Substack, como são o caso do vários do Martim, eu vou deixar linkado aqui, beleza? Entrem lá, adquiram, leiam também, que vocês vão se beneficiar imensamente disso tudo. Beleza. A Permanência da Perda ou Em Busca de uma Política do Exílio foi o ensaio do Martim, que tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu fiz especificamente sobre esse livro, que para mim é um livro basilar da obra do Martim Vaz da Cunha. Então eu reli esse livro profundo, erudito, instigante, e que eu recomendo vivamente o estudo dele. Eu estou com as apostilas que eu faço dos textos do Martim aqui e organizo para eu ler. Então eu li uma porrada de ensaios dele, que também é uma coisa fantástica, né? Desde esses ensaios mais filosóficos, né, desse tema, de filosofia política, do tema da utopia, do pensamento utópico, do problema do mal, a questão da liberdade interior, que são eixos centrais que permeiam esses ensaios e a obra dele. Então eu fui lendo artigo por artigo e foi e tem sido uma experiência fascinante. Semana passada eu estava relendo alguns ensaios que eu li ano passado, como Gnosticismo, a Síndrome do Nosso Tempo, que tem um vídeo aqui no canal sobre esse ensaio, esplêndido do ensaio, e também um ensaio dele magnífico sobre o filósofo britânico John Gray, que é A Perfeição da Podridão. Esse eu não fiz vídeo no canal sobre esse ensaio, infelizmente, mas enfim. O ensaio é magnífico, o Martim assim, ele disseca a obra inteira, praticamente, do John Gray, livro a livro, e o John Gray é um filósofo profundamente instigante. Não à toa foi objeto de um estudo profundo do próprio Martim. Então, assim, aliás, eu comprei alguns livros do John Gray motivado por esse ensaio do Martim, não estão aqui na mesa no momento. Tem um aqui sobre a imortalidade.
esse aqui, chegou agora recentemente, chegou agora por essa semana, A Busca pela Imortalidade e a Obsessão Humana em Ludibriar a Morte. Inclusive o tema da imortalidade é um tema que tem me interessado, certamente tem a ver com esses estudos do Martin, em que um dos livros que eu adquiri também, vou divulgar para vocês aqui, comentar, não tá, tá aqui, que eu comprei motivado por isso, foi lançado esse ano o livro Imortalidades, do economista, filósofo Eduardo Gianetti. É o livro mais recente dele, fala desse tema. Ouvi dizer que não é muito bom o livro, ouvi dizer que é meio raso, meio superficial, em que pese o Gianetti ter uma pretensão de fazer obras de fôlego, reflexivas e profundas, eu não sei, eu vou ler, independente desses comentários lá não muito positivos. Mas está aqui, esse livro que eu ganhei de aniversário aí dos meus colegas de trabalho, os quais eu agradeço imensamente. Eles me deram um vale-livro, na verdade, eu fui na livraria e adquiri esse e outro que eu vou mostrar depois ali. Então, esse tema tem me inquietado, me interessado, enfim, que tem um link, tem uma ligação com o tema da inteligência artificial, do transhumanismo, né, da turma do Vale do Silício, né, com esse tecno-humanismo que está por trás. O tema da imortalidade é inerente a essa ambição dessa turma. Então, depois eu comento por que eu cheguei nesses assuntos também que tem a ver com todo esse tema aqui, e até com o Frankenstein, da Mary Shelley. Então, o Martin ele abre um horizonte de estudos de temas, de autores fascinantes. Aqui também tem uma coletânea de ensaios dele que eu li, está tudo aqui, recomendo. Vou deixar ali na descrição os links dos ensaios, que aliás, para quem quer começar a ler o Martin, eu recomendo que realmente comece pelos ensaios dele, que estão no Substack. Quais ensaios? Lá tem dezenas e dezenas e dezenas de ensaios longos. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu comento por onde começar a ler Martin. Uma opinião que eu dei naquele momento é válido ainda, obviamente, embora ela seja discutível, né? Mas está ali, podem conferir esse vídeo no meu canal que eu comento quais ensaios aí eu recomendo e por que eu os recomendo. Na toada, pessoal, então, justamente aqui em fevereiro desse ano, eu mergulhei então no primeiro livro oficialmente publicado do Martin, Crise-Utopia. Tem alguns vídeos aqui no meu canal também sobre Crise-Utopia. Livraço, uma investigação espetacular, que foi uma leitura assim impactante, uma experiência literária espetacular, e é de ler e agradecer o autor por ter escrito, nos proporcionado uma investigação desta natureza. Aliás, Crise-Utopia, pessoal, tem uma nova edição por sair, ainda sem data definida, já reescrita, ou melhor, ampliada, em pelo menos mais umas 100 páginas. Então, quando vier essa segunda edição do Crise-Utopia, adquiram, que inclusive começa lá com o movimento utópico do século XVI, com Thomas More, propriamente dito, né? Essa ambição do pensamento de construir modelos sociais, filosóficos, econômicos, para consertar o mundo. E nessa nova edição que há de sair, o Martin chega até justamente no tema da inteligência artificial. E aí despertou meu interesse da utopia de Thomas More para os temas da inteligência artificial, do transhumanismo, do Vale do Silício. Então veja onde o Martin alcança, os temas que ele alcança, né, quando ele enfia a cabeça para estudar e escrever. Na sequência do Crise-Utopia, eu li então o segundo livro do Martin, que é esse tijolão, que é uma análise, uma interpretação do Brasil, uma interpretação da cultura brasileira a partir de cânones da literatura brasileira, tanto de obras quanto dos autores em si. Esse livro também é uma experiência investigativa. Cada capítulo é um mergulho que a gente faz. O Martin nos proporciona dezenas, centenas
de reflexões, de insights, de conhecimento, enfim. É uma obra verdadeiramente maravilhosa e a gente começa a ver que um livro sobre Thomas More, sobre a questão da utopia lá do século XVI, o tema que está envolto na obra, como na Poeira da Glória, ele também traz e desenvolve temas que estão ali ligados com a questão dos intelectuais, do problema do mal, da liberdade interior, que está lá em Crise e Utopia e alcança aqui também no Poeira da Glória. Então fica aqui também, vai ter o link aqui na descrição. Inclusive, mais uma boa notícia, pessoal. A Record vai editar uma segunda edição desse livro. Talvez saia esse ano, talvez ano que vem, já estamos quase indo para o fim, né? Sabe como é que é editoras, mas vai ser uma segunda edição, com algumas revisadas de detalhe, mas a obra é a mesma, de A Poeira da Glória, 10 anos depois da primeira publicação, da primeira edição, que causou polêmica, causou uma imensa controvérsia no ambiente da Olavosfera, ali em 2015, 2016. Então, é um livro que marcou época e é um livro que vai ficar para a história. Leiam A Poeira da Glória também. Aqui eu encerro o ciclo de estudos de leitura no Martim Vázquez da Cunha. Esse autor magnífico, nosso contemporâneo, ainda um jovem escritor que, na minha opinião, tem muito para nos trazer ainda. Ele é autor de romances, ele é autor de contos que não estão publicados e torçamos aí para que um dia saia em livro. E tem o terceiro livro dele aqui, que é A Disciplina do Deserto, pessoal. Esse aí não saiu ainda, mas que é o fechamento da trilogia dele, que começa com Crise e Utopia, passa pela Poeira da Glória e fecha com A Disciplina do Deserto, que também esperamos que tão logo alguma editora publique esse livro do Martim. Se você é editora, aí fica a minha dica, o meu pedido, publique o Martim. Pessoal, daqui eu andei dando umas lidas no Luiz Felipe Pondé. Eu quis ir lá nos livros deles mais do início, não propriamente do trabalho intelectual dele, que começa no início dos anos 2000 e tem um viés, uma característica bem mais acadêmica, mas eu fui para o Contra o Mundo Melhor, que é um livro de 2010. É um livro importante porque em 2010 o pensamento conservador no Brasil começava a ter alguma disseminação, sobretudo, né, nesse ambiente da nova direita que engatinhou ali nos anos 2000 e levantou de pé a partir de 2012 e 2013, com os movimentos e tal, veio mais à tona, mas o Pondé já estava escrevendo. E esse livro eu achei muito interessante. Claro que não é um livro de um peso, de uma investigação, como os anteriores dele, ou mesmo do Martim, mas é muito interessante. O Luiz Felipe Pondé é um autor que, a seu modo, eu gosto muito dele, né, dentro do escopo dele, do estilo, do perfil, das ambições dele, em que pese, né, muitas diferenças que existem entre eu e o Pondé, muito mais que talvez eu e o Martim, por exemplo, embora eu tenha divergências profundas com o Martim, ele prefere pulp e eu prefiro oasis, né, são divergências irreconciliáveis que eu tenho com ele, mas, enfim, a gente convive. E com o Pondé, então, livrinho muito bom. E depois eu li esse aqui também, ó, Fragmentos Filosóficos do Horror. Por que eu li esse livro, inclusive? Porque muito bom, menorzinho, despretensioso, mas traz insights muito interessantes, uma perspectiva cética da existência humana. Eu flerto um pouco com isso, pelo menos nesse momento da minha vida, eu flerto com a perspectiva ceticista filosófica, não é ateia, tá? Não vamos confundir ceticismo com ateísmo, mas é a perspectiva filosófica ceticista, de uma prudência, de uma ironia com a existência humana que está presente aqui no Luiz Felipe Pondé, de forma até às vezes graciosa e tal, então é massa. E aí no meio disso tudo eu resolvi ler, né, para minha surpresa inclusive, um clássico da literatura, o livro Frankenstein de Mary Shelley.
Por que eu li esse livro? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu fiz com meu filho também, com o Germano, porque ele se envolveu com essas histórias aqui, ele acabou lendo um pouco desse livro e depois ele leu uma história, o Frankenstein em quadrinhos, que eu dei para ele acabou lendo tudo e eu e ele tivemos altos papos sobre o tema do Frankenstein. Porque eu li um ensaio no Substack do Alexandre Borges sobre 30 livros para você se libertar da hegemonia do Vale do Silício. E eu, opa, isso é interessante, deixa eu ver. Tem lá a lista de 30, entre eles, o segundo ou terceiro livro é justamente o Frankenstein de Mary Shelley. E eu vi uma conexão direta ali, peraí, Vale do Silício, tecnologia, domínio da tecnologia com a pretensão de criar uma vida, criar uma criatura, tem tudo a ver, né, com essa ambição da técnica, da primazia da técnica, da tecnologia, da ciência, sobre a vida do espírito, sobre a dimensão metafísica da nossa existência. E aí eu resolvi ler Frankenstein de Mary Shelley e isso foi algo absolutamente fantástico. Grande livro, grande narrativa, o clima filosófico, intelectual do livro é espetacular, é aquilo que eu gosto, o próprio Victor Frankenstein, né, que é o acadêmico lá, o médico, que cria a criatura que não tem nome, né? Depois Hollywood popularizou Frankenstein como a criatura, quando na verdade Victor Frankenstein é o acadêmico, o médico que estava lá obcecado pelo conhecimento, pelas descobertas científicas ali do século XVIII e quis criar a vida a partir do galvanismo, da eletricidade, enfim, a partir da técnica. Algo completamente análogo aos transhumanistas, aos tecno-humanistas da nossa era. Então é sobre isso. E aí eu entrei no tema, né, dessa ambição do homem pelo controle da vida, pela criação da vida através da técnica e o tema da imortalidade, que é justamente uma das ambições dessa turma do Vale do Silício. E aí na toada, nesse espírito, eu peguei um livro precisamente sobre a era da inteligência artificial e nosso futuro como humanos, que eu comprei esse livro, entre vários que tem por aí no mercado sobre o tema, pelos autores, né? Eric Schmidt, esse CEO da Google, esse Daniel Huttenlocher, eu não conheço, e Henry Kissinger, que é, né, o diplomata americano que transformou a China numa economia de mercado, digamos assim. Lá foi o cara que articulou, né, toda a relação americana com a China a partir do fim dos anos 70. Então eu digo, vamos ler esse aqui. Um livro muito bom como introdução, como contextualização, que é a IA, onde ela alcança, que impactos ela tem, que receios eles têm, enfim. Então, um livro bem bom, tranquilo de se ler, facílimo de se ler, assim, para quem, assim como eu, quer adentrar nesse assunto, entender, começar a entender, com certeza, para esse objetivo vale a pena. A Era da IA e Nosso Futuro como Humanos. Vou deixar o link dele na descrição aqui para vocês darem uma olhada ali nele. Daí, pessoal, eu tenho outro tema que tem me interessado muito, que é o autor propriamente dito, Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço. Eu li livrinho, livraço, todos os livros dele têm essa característica de ser muito pequenininhos, são livros de 80 páginas, livros de 100 páginas, às vezes menos. E é muito interessante, é uma análise crítica do nosso mundo atual, em termos de economia, a existência do homem contemporâneo nesse mundo agitado, incerto, digitalizado, superficial, dopaminérgico e por aí vai. Então, A Sociedade do Cansaço é um livro mais conhecido dele, leiam Byung-Chul Han. E aí, na toada dos livros dele, eu dei uma lida na Crise da Narração, espetacular, livros assim meditativos que te remetem assim para perceber que as coisas estão muito de cabeça para baixo, pernas para o lado, braços para outro, que é a vida contemporânea nesse século XXI. E eu li também A Vida Contemplativa sobre a Inatividade. Muito interessante, muito bom, reflexivo, meditativo,
É um autor que a cada parágrafo, a cada página a gente vai meditando, vai mastigando. Leia sem pressa, que aliás a questão do tempo, da pressa, do cansaço é o tema caro ao Byung-Chul Han. E eu tenho mais uns 8, 9 livros dele ali que eu vou lendo à medida que eu sou fisgado para ler. E agora, pessoal, eu pego a curva final do que livros que eu adentrei para estudar, que é um parecido com Byung-Chul Han, análogo, que é essa crítica à sociedade contemporânea atual, a essa sociedade capitalista, neoliberal, em que a gente vive. E aí eu li O Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Cara, esse livro aqui é espetacular. O Mark Fisher é um esquerdista, crítico cultural, crítico social. Acabou se suicidando em 2017 por motivos de saúde mental e infelizmente teve esse fim trágico, deixou esposa, deixou filho, enfim. Se não me falha a memória, deixou esposa e filho. Eu não quero confundir ele com o David Foster Wallace, mas eu acho que é isso, que é parecido os destinos final da vida deles. Mas enfim, Mark Fisher, espetacular esse livro. Uma análise sobre o capitalismo, sobre a vida no capitalismo, o trabalho, o empreendedorismo, enfim. E ele joga com cultura, com filmes, com bandas, com músicas, com cinema, enfim. E dali ele faz um gancho e começa, por exemplo, a analisar o trabalho, a educação, a economia capitalista, a crise de 2008 e cada ensaio desse livro é espetacular. Agora eu quero ler, no fim dessa edição aqui, tem alguns ensaios, né, apêndices aqui por estudiosos do Mark Fisher aqui no Brasil, que comentam então o pensamento dele. Ele tem outros livros publicados, eu até adquiri mais um que não chegou ainda, e quem me indicou, inclusive, que me encorajou, me indicou, foi o Martim. O Martim tem um ensaio sobre Mark Fisher no Substack dele. Então, assim, um autor de esquerda simplesmente inescapável, obrigatório. Leiam se vocês querem ter uma visão realista da nossa sociedade atual, da economia, da cultura, do mundo, do trabalho, enfim, é muito bom os ensaios dele. É um escritor brilhante, é muito bom. Na mesma toada, eu andei dando uma lida nesses ensaios que tem nesse livro, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Esse livro aqui foi organizado por Vladimir Safatli, Nelson da Silva Júnior e Christian Dunker. Uma série de ensaios e muitos deles têm muito a ver com Mark Fisher, se não me falha a memória, tem alguma menção a Mark Fisher, é uma turma que lê Mark Fisher também, mas vai além disso. Então também são ensaios que examinam esse mundo do século XXI, digamos assim, sobre as tensões, né, da vida real, cotidiana, do nosso mundo contemporâneo. Muito bom como reflexão e análise crítica, né, do capitalismo, do neoliberalismo. E aqui eu encerro o que eu li, pessoal. Agora eu estou lendo esse aqui, para nós finalizar. Estou lendo Ego e Alma, o Ocidente Moderno em Busca de Sentido, de John Carroll, um sociólogo australiano, esse livro de 2008. Então ele faz uma análise também da nossa vida contemporânea, do capitalismo, né, uma análise tão recente, com todo o benefício da história transcorrido. Eu comecei a ler esse aqui agora, é espetacular. Olha, vou ler um trechinho para vocês terem um aperitivo, um cheiro do que é esse livro. Neste Ego e Alma, o sociólogo investiga as crenças do homem moderno e explica por que cada uma delas tende a ser apenas um disfarce para um desesperado sentimento de vazio existencial. Quer dizer, é bem na toada do Byung-Chul Han, na toada do Mark Fisher, mas cada um com suas características. O Mark Fisher é ateu, esquerdista, Byung-Chul Han é católico, surpreendentemente eu descobri que ele é católico, mas está na tradição de Foucault, de Habermas, e o John Carroll, eu não sei, ele deve ser católico pelo que eu vi aqui, não cheguei a ver bem certo, mas ele é muito mais assim, pensador conservador, à direita, mais nessa linha aqui. Só que
são livros que convergem em examinar o mundo contemporâneo e ver que, né, várias distorções, vários distúrbios dessa vida contemporânea, eles concordam. Cada um depois vai lançar o seu olhar, eventualmente a sua solução, mas são livros que conversam entre eles, que convergem. Então, e eu gosto de ler desta forma. Está sendo muito bom esse aqui. E eu continuo assim, ó. Para o autor, o homem atual busca em áreas como o trabalho, o esporte, a política e a ecologia a resposta para as grandes questões que sempre ocuparam religiosos e filósofos. Quem somos? Para onde vamos? Por que nascemos? Então, é espetacular, está sendo espetacular esse livro e seguirei lendo ele. Então, ele está nesse bloco de estudos aqui de análise do capitalismo, análise da vida contemporânea, do Ocidente, do neoliberalismo, capitalismo, enfim, entendam como quiserem, né? Que impactos culturais isso está tendo na vida cotidiana das pessoas comuns, como todos nós. E aí, pessoal, eu tenho temas correlatos a esses que eu estou aqui no meu lado, que eu quero ler, está aqui na minha agenda, né, na medida que o tempo permite, que é ler A Nova Ciência da Política, do Voegelin, que é uma edição que saiu esse ano, inclusive, pela Vida Editorial. Esse que saiu agora recentemente no Brasil, um livro dos anos 50, Eric Hoffer, Fanáticos, fala sobre o fanatismo. O Eric Hoffer é um autor interessante. Ele é um estivador, ele foi um estivador americano lá na Califórnia nos anos 50, 40, 50, no pós-guerra. E então ele tinha esse trabalho bruto, mas ele escrevia livros de filosofia, análise sociológica, ao ponto dele ser reconhecido academicamente. Tem o prêmio Eric Hoffer, prêmio literário em nome dele, pela Berkeley University na Califórnia. Enfim, ele realmente é um autor bem importante, que acho que vai ser muito bom a leitura disso aqui, que é o tema do fanatismo, tem a ver com a utopia, o pensamento utópico, a pretensão gnóstica de controle da realidade, pela política, pelas ideologias. Então isso aqui são livros assim para se libertar, né, uma reação a esse pensamento ideológico hiperpolitizado que é uma característica do nosso tempo hoje em dia. Então, outros que eu tenho aqui na minha visão, na minha prateleira de mesa aqui, nessa toada da tecnologia também, eu tenho a República Tecnológica do Alexander Karp, que fala sobre a Palantir, né, a empresa do Peter Thiel, e o projeto praticamente de governo do Donald Trump, tá? Embutido tudo ali dentro. Snow Crash do Neil Stephenson, dica do Martin. Neuromancer do William Gibson, dica do Martin. Meridiano de Sangue, Cormac McCarthy também, tá tudo aqui, essas obras de ficção científica, futurista, distópicas, que vai tratar dessa ambição humana por controle, o tecno-humanismo, enfim, são livros que estão aqui na minha mesa, entre outros, mas devagarinho, com o tempo, eu vou lendo. Então, pessoal, esse aqui é um bom resumão do que eu li nesse ano 2025. Espero que vocês tenham gostado, que algum livro tenha eventualmente até despertado o interesse de vocês, os quais eu deixarei o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada ali. E se você gostou do vídeo, comenta aqui. Já leu algum livro desses que eu comentei, gostaria de ler algum, enfim, deixe seu comentário, que eu gosto de ler, e quem sabe com o teu comentário seja um motivo de eu fazer um novo vídeo aí a partir do que vocês considerarem aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado, curtam aí o vídeo, divulguem e até o próximo. Saúde! Vou tomar um...